Senhoras e senhores, bom dia. Inicia-se nesse momento o lançamento estadual do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, TAPA Sergipe, com a apresentação do programa e da plataforma e-Prevenção, uma realização do Fórum de Combate à Corrupção do Estado de Sergipe, que integra a Rede Nacional de Controle e é composto aqui em Sergipe pelo Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Ministério Público Federal, Ministério Público de Sergipe, Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe, junto ao TCE, Controladoria Geral da União, Secretaria de Estado da Transparência e Controle e Delegacia de Ordem Tributária. Tivemos as presenças das seguintes autoridades, em nome de quem saudamos a presença de todos. Ministro do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes. Conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. Procurador-Geral de Justiça, Manuel Cabral Machado Neto. Procurador-chefe do Ministério Público Federal em Sergipe, Flávio Pereira da Costa Matias. Procurador do Ministério Público de Contas de Sergipe, Dr. João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello. O Superintendente da Controladoria Geral da União em Sergipe, Paulo Canuto. E o Secretário de Estado da Transparência e Controle, Alexandre Brito de Figueiredo. Informamos que esse evento está sendo transmitido pelo canal da Ecojan, TCE, no YouTube, e ficará à disposição de todos os que não puderem assistir ao vivo. De início, teremos a fala da abertura e a saudação de algumas autoridades. E logo em seguida, daremos início à apresentação do programa e da plataforma e-Prevenção, pelo coordenador do Foco e secretário do TCU em Sergipe, Dr. Jackson Luiz Raul Discurso. Todos poderão participar enviando suas dúvidas, que serão respondidas ao final ou compiladas posteriormente e integrarão o banco de dúvidas do Fórum do PNPC. Portanto, façam suas perguntas e seus questionamentos ao longo da transmissão pelo nosso chat. Para a abertura oficial do evento, nós convidamos agora Sua Excelência, o Ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Bom dia, Ministro Nardes, a palavra está com o senhor. Obrigado, Carlos França, é um prazer estar novamente conversando com os amigos de Sergipe, em homenagem ao presidente Luiz Augusto Ribeiro, que preside esse tribunal, que é um dos mais atuantes do Brasil e que tem tido a capacidade de liderar muitos movimentos como esse trabalho, juntamente com o TCU, através do Jackson, que é o nosso secretário, e também minha saudação ao Manuel, que é o nosso responsável pela Procuradoria Geral de Justiça e que também está atuando. Eu gostaria de saudar todos, mas o meu tempo, infelizmente, não é muito longo. Só queria homenagear e destacar que esse trabalho de coordenação junto com o Tribunal de Contas da União e junto com os tribunais de conta dos estados foi uma proposta que nós fortalecemos na nossa questão em 2012 e 2013, quando eu implantei a tese da governança no Brasil e no Tribunal de Contas da União. E passamos a trabalhar junto com todos os tribunais de contas do Brasil, criamos chamadas auditorias coordenadas, para a gente ter uma coordenação. É isso que a gente está tentando implantar no Brasil aos poucos, e daqui a pouco eu falo aqui para o Senado sobre o futuro do Brasil, da necessidade de ter políticas transversais adequadas, e essa rede que o França cita no início é fundamental para que isso possa acontecer e ter essa transversalidade entre os estados. E aí também o controle é muito importante, junto com a CGU, para que a gente possa estabelecer um direcionamento, e isso significa uma boa governança no controle para fazer as políticas preventivas. Inclusive, eu vou ser rápido, eu vou mostrar somente para vocês um slide que mostra como é importante esse controle preventivo, que nós, no Tribunal de Contas da União, não fazíamos muito isso. Em 2012, eu inauguro em 13, 14, a ideia de fazer um trabalho mais preventivo, porque depois que já aconteceu o desvio, já aconteceu, é muito difícil você buscar a recuperação. Por isso que nós temos obras inacabadas no Brasil todo, porque nós não fizemos uma política de avaliação de risco, de planejamento estratégico e de um monitoramento permanente para que a gente possa evitar os desvios. Então, os controles preventivos são muito importantes. Um sistema de governança
conforme eu estou mostrando aí no slide, mostra a possibilidade de você fazer esse trabalho antecipado. E aí, claro que entram as ferramentas mais importantes, a gestão de risco, que é muito relevante, o treinamento antifraude, anticorrupção, e para isso precisa de treinamento, não somente dos times, mas sempre ter uma comunicação entre todos, uma coordenação, e a gente tem indicadores para que isso possa acontecer. E aos poucos nós estamos montando essa estrutura com os tribunais de contas estaduais para poder estabelecer essa política de avaliação e monitoramento para que o direcionamento seja correto. Com isso vai funcionar uma política contra a corrupção. Não adianta só falar nós somos contra a corrupção e não ter elementos, não ter ferramentas adequadas. Então, eu criei vários manuais na minha gestão, em acordo com a OCDE, para que a gente pudesse avançar a nação. E já conseguimos implantar isso nos estados, boa parte deles no Brasil, e também nos ministérios e também dentro do governo federal. E aos poucos também estamos implantando isso no judiciário e no conjunto das instituições públicas brasileiras. Para finalizar a minha participação e complementar especialmente as lideranças que estão aí no painel, eu gostaria de colocar que este ano nós também estamos com o apoio da Rede Governança Brasil. Nós temos hoje mais de 500 pessoas trabalhando de forma voluntária para a gente implantar a governança. Então, meus parabéns aí, meu caro Luiz Augusto Ribeiro, meu caro Jackson Luiz Araújo, ao Manuel e a todos que estão participando deste evento. Gostaria de não somente dar os cumprimentos, mas também o reconhecimento da relevância que Sergipe hoje exerce em toda a região Nordeste, sendo um dos estados líder e sendo um dos estados que tem um direcionamento para o futuro da região e o futuro do Brasil. Um grande abraço, um bom evento para vocês, um bom webinar, e que vocês possam continuar crescendo e mostrando esse horizonte para todo o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, senhor ministro, pela honra de abrir esse evento, e nós sabemos que a partir de agora o senhor tem uma missão no Senado. Boa sorte para o senhor no seu trabalho. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, senhor ministro. Bom, agora com a palavra do ministro Nardes, nós passamos a palavra ao conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Conselheiro Luiz Augusto, a palavra está com o senhor. Bom dia a todos. Excelentíssimos senhores integrantes do Tribunal de Contas da União, aqui representado pelo ministro Augusto Nardes e pelo secretário do TCU aqui em Sergipe, doutor Jackson Souza, coordenador do Foco Sergipe, a pessoa de quem saúdo os demais integrantes do Foco, o senhor Manuel Cabral Machado Neto, procurador-geral do Estado, nosso direto amigo, enfim, a todos os senhores que estão aqui nessa sala. Quero também, nessa oportunidade, agradecer ao ministro Augusto Nardes por ter nos brindado com a excelente palestra na última sexta sobre o tema governança nas contratações públicas. Integrantes do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e de todas as unidades jurisdicionadas que participam deste ato de lançamento. Inicialmente, quero agradecer a presença de todos e todas e registrar que a participação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe em eventos que se presta a coibir a má gestão, a prevenir e combater a fraude e corrupção, revela o compromisso de todos que integram o Tribunal de Contas sergipano com a boa regular prestação dos serviços públicos ofertáveis ao cidadão, com bom e regular exercício do controle dos atos praticados no âmbito da função administrativa, sempre pautado pelo dever de respeito ao devido processo legal. Parece-nos claro que agir nessas bases levará o Brasil a superar os nefastos efeitos de crises econômicas, pandêmicas e de acreditação dos cidadãos
na atuação das instituições públicas. Exatamente por isso que controladores e controlados precisam unir esforços em prol da implementação de programas de gestão de ética e integridade, com vistas a contribuir em ambientes íntegros e confiáveis, notadamente no campo das licitações e contratações públicas. Preocupação reafirmada pelos legisladores brasileiros no bojo da Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos. Isto, senhores e senhoras, é porque a defesa da prioridade administrativa não é uma tarefa tão somente dos órgãos que integram o sistema de controle da administração pública. É uma missão de todos aqueles que integram o ciclo de arrecadação, gestão e controle de recursos públicos, no que resulta possível concluir que somente com o engajamento de todos em torno da defesa da probidade é que conseguiremos atingir índice satisfatório de efetividade de gestão pública. É possível perceber, senhores e senhoras, que o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda de 2030, da Organização das Nações Unidas, especialmente as metas 16.5, ponto 6 e ponto 7. Alinha-se, por outro lado, a Convenção de Mérida de Combate à Corrupção é a Resolução número 1 de 2018 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o que só demonstra a grandiosidade do projeto. Atuar num fluxo do bom controle é um indicativo de um projeto exitoso. Ser partícipe de programas desta envergadura diz muito sobre de que lado cada um se encontra. Por isso, senhores e senhoras, é muito importante que sejamos partícipes necessários da boa gestão, que não sejamos espectadores inertes nos processos de mudanças por que passam os órgãos da administração pública brasileira. Tenho certeza de que quem se dispõe a gerir o que é de todos compreende a importância de aderir a programas que, em outra coisa, não mira senão no alcance da regularidade da prestação dos serviços públicos. Desejo, então, uma boa apresentação do programa e que todos possam compreender a importância dos mecanismos de combate à fraude e corrupção, tornando-se assim protagonistas desse processo de transformação por que passa a administração pública brasileira. Muito obrigado a todos e um bom dia a todos os senhores que estão aqui nessa sala. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, conselheiro presidente do Tribunal de Contas. Nós agora passamos a palavra ao Procurador-Geral de Justiça, doutor Manuel Cabral Machado Neto. Doutor Cabral, bom dia para o senhor, a palavra está com o senhor. Bom dia, Carlos Franço, obrigado. Eu quero saudar inicialmente o presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, doutor Luiz Augusto Ribeiro, que vem comandando aquela casa com muita liderança, sempre mantendo diálogo entre os colegas, diálogo institucional. Doutor Luiz Augusto Ribeiro, receba a minha admiração, meu apreço por aquela casa que tem ligações pessoais, familiares comigo. Afinal, carrego o nome de Manuel Cabral Machado, que foi o primeiro presidente do Tribunal de Contas do Estado, fundador daquela casa. Então, doutor Luiz Augusto, é com muito apreço que me encontro nessa manhã com Vossa Excelência para participarmos desse evento tão importante hoje do controle dos gastos públicos empreendidos. Saúdo também o doutor Jackson, coordenador do FOC, satisfação revê-lo, doutor João Augusto Bandeira de Melo, representante do Ministério Público de Contas, doutor Flávio, representante do Ministério Público Federal, doutor Cláudio, representante da Controladoria Geral da União, e a minha referência aqui hoje é de alegria, é de honra de estar participando desse evento. Todo evento que se volta para prevenir o combate à corrupção e às fraudes contra os cofres públicos, ele merece ser louvado, merece ser destacado. O que nós estamos observando nos últimos anos é uma mudança
do foco tradicional, né? Aquela fase de você buscar apenas detectar a corrupção e buscar o seu sancionamento, ela não tem sido suficiente nessa caminhada em prol da defesa da probidade e da lealdade às instituições. Estamos vendo a mudança de foco para uma resolutividade dessas questões, até mesmo de maneira consensual, com previsões normativas diversas, de acordos de não persecução, seja na seara penal, seja na seara civil. E o programa como este de hoje já enfoca a prevenção. Prevenção esta que se volta a buscar reduzir os níveis de corrupção e de fraude a índices que sejam toleráveis, índices que sejam, ao menos, comparáveis com os países desenvolvidos. Então, eu, com muito entusiasmo, eu observo o lançamento desse programa este que não é voltado, em absoluto, a sancionar, a censurar o gestor, mas sim fazer uma autocrítica das gestões que estão conduzindo, fazer uma autoavaliação das instituições no tocante ao desempenho dos gastos públicos. Isso é muito importante. Já fica aqui o registro que nós precisamos sempre, nós também que estamos à frente, como gestores de órgãos que têm o monopólio ou que têm a iniciativa de realizar o controle de políticas públicas e o controle dos gastos públicos, temos que fazer, sim, essa autoavaliação, olhar para si, ver onde precisamos melhorar, ver onde estão as nossas suscetibilidades de eventuais equívocos, que muitas vezes o problema dos gastos públicos muitas vezes não. Ela não é só apenas o aspecto doloso da improbidade administrativa. Existe, sim, o gasto equivocado, existe, sim, o dispêndio que poderia ser evitado. Enfim, tudo se volta para nós buscarmos obter eficiência nos gastos dos recursos públicos. Então, eu felicito também a Escola Nacional, ou melhor, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, por ter acolhido esse PNPC, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, como uma ação estratégica, ação essa que está sendo disseminada, né, por toda essa rede de controle dos 26 estados e do Distrito Federal. Então, é com muita alegria, como eu disse no início, que nós estamos aqui para colocar o Ministério Público como parceiro, colocar o Ministério Público nessa empreitada de fazer a sua autoavaliação e de colocar, já deixo agora registrado, o compromisso de fazermos irradiar todo esse programa para os diversos municípios onde o Ministério Público tem atuação, seja através do nosso Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público, seja através de cada promotor de justiça que tem essa incumbência constitucional de defender o erário. Então, eu saúdo mais uma vez a todos, agradeço o tempo que foi disponibilizado ao Ministério Público de Sergipe e devolvo a palavra ao cerimonial. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Cabral Machado, por suas palavras. E nós agora passamos a palavra ao Procurador-Chefe do Ministério Público Federal em Sergipe, doutor Flávio Pereira da Costa Matias. Bom dia, doutor Flávio. Bom dia, França, obrigado. Eu queria, inicialmente, parabenizar o Fórum do Combate à Corrupção sergipano, na pessoa do secretário do TCU, doutor Jackson Souza, pela organização desse evento, por ter enviado esforços para que ele acontecesse, e agradecer também o indispensável apoio do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, na pessoa do presidente, o doutor Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. E eu vou ser muito breve, eu queria apenas reforçar as palavras que o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Machado, fez em relação ao Ministério Público, de que, em relação ao Ministério Público Federal, a gente sempre é muito lembrado quando exerce atividade de repressão à corrupção, atos de improbidade administrativa, mas é inegável, e a literatura que estuda isso com mais profundidade já demonstra isso de maneira muito clara, que tão ou até mais importante do que você buscar reprimir, e isso de fato é indispensável, mas tão mais importante é você buscar prevenir que os atos de corrupção ocorram. Isso se dá a partir de estratégias, de planejamento, de um trabalho sério. E é por isso que eu queria parabenizar a todos os gestores, controladores, auditores, servidores municipais do Estado que estão nos assistindo a esse evento, porque isso demonstra um compromisso desses agentes públicos locais em buscar se aperfeiçoar, se aprimorar, fazendo parte dessa conjuntura de prevenção à corrupção, né? O trabalho que vem sendo desenvolvido, que será desenvolvido aqui pelo Foco, ele é fruto de uma ação coletiva, de um trabalho que vem da ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro,
E isso é muito simbólico porque prevenir a corrupção é um trabalho que exige esforços não apenas dos gestores locais, dos órgãos de controle, dos órgãos de fiscalização, mas de todos, e principalmente da sociedade, que também deve ser colocada nessa equação para que passe a cobrar do gestor a execução do Plano Nacional de Prevenção à Corrupção em nível local, que questione seus vereadores, que questione os gestores locais próximos, em que nível está se dando adesão a esse programa. Então, esse olhar da sociedade também é muito importante para que, junto com os gestores, com os órgãos de controle, com foco aqui em Sergipe, assumindo essa responsabilidade por meio da rede de controle, e Dr. Jackson Souza, enquanto coordenador do foco, aprimorem a execução desse programa e assim a gente consiga cada vez mais construir uma gestão pública livre da corrupção e também da falta de planejamento, porque os resultados são benéficos não apenas para os gestores durante o exercício dos seus mandatos, durante o seu exercício da gestão, mas também posteriormente para toda a sociedade que colhe os frutos de uma gestão pública mais organizada, mais voltada para o bem comum de uma maneira mais estratégica, né? Então, realmente, prevenir a corrupção é fundamental. Esse trabalho, eu tenho certeza que é um pontapé inicial que vai colher resultados no curto, no médio e no longo prazo, e é muito importante para isso o comprometimento de todos, que já está demonstrado pela participação nesse evento. Muito obrigado e devolvo a palavra à França. Muito obrigado, doutor Flávio. Agora nós passamos a palavra ao doutor João Augusto Bandeira de Mello, procurador do Ministério Público de Contas. Com o senhor, doutor João Augusto. Bem, bom dia a todos, os presentes, todos que nos assistem. Saúdo o excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, doutor Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. Saúdo doutor Jackson Luiz Araújo Souza, coordenador do Foco e também secretário do TCU aqui em Sergipe, fazendo registro das brilhantes palavras do ministro Augusto Nardes, que nos deu a honra de estar aqui por breve tempo, porque ele tem outro compromisso, mas que já, em breve tempo, já colocou toda a importância desse evento e toda a importância desse sistema do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção e do e-Prevenção para o próprio desenvolvimento do país. Saúdo o Procurador-Geral de Justiça, doutor Manuel Cabral Machado Neto, muita satisfação, saudade, a nós poder nos rever pessoalmente, e digo isso de todos, que estive com todos no Foco até bem recentemente, e agora a pandemia nos afastou mais. Aí, doutor Flávio Matias, minha saudação, doutor Cláudio Canuto, secretário Alexandre Figueiredo, a diretora, doutora Patrícia Verônica, enfim, todos aqueles que estão nos assistindo, realmente um evento exemplar, doutor Jackson. Muito me honra estar aqui representando o Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe, Ministério Público de Contas que atua diretamente junto aos tribunais de contas e tem como já uma orientação nacional, digamos assim, acordada por todos os procuradores de contas do Brasil, de que temos um compromisso, o Ministério Público de Contas, com um compromisso com a boa gestão. Um lema nacional nosso é o combate à má gestão, e o combate à má gestão é praticamente a mesma coisa que dizer prevenção à corrupção. Então, é de absoluta importância esse lançamento desse programa. É importantíssima a adesão de cada uma dos órgãos e entidades públicos sergipanos. Certeza que o governo do Estado de Sergipe vai aderir firmemente. Temos o secretário Alexandre Figueiredo aqui presente, que vem fazendo um brilhante trabalho nesse sentido, de coordenar exatamente as estratégias de prevenção à corrupção, e tem sido muito bem sucedido aqui no nosso Estado, e esperamos que esse protagonismo e essa vontade de governança, essa vontade de prevenção da corrupção seja compartilhada por cada um dos municípios sergipanos, nessa vontade grande de mostrar como é importante a governança, como é importante a prevenção da corrupção, como é importante a gestão de risco, como é importante a aferição dos resultados, e como é importante essa política de integridade, onde toda a atuação pública ela é voltada à consecução dos resultados
e só se consegue resultados quando a administração pública está focada para esse resultado e não para a prática de atos de corrupção. Então, acho importantíssimo isso. Ratifico tudo que as ilustres autoridades antecessoras disseram. Eu acho que é importantíssima essa profissionalização da governança, profissionalização do controle, e isso tem que também chegar, e a gente já vê isso brilhantemente, como o TCU trabalha, no Tribunal de Contas do Estado de Trabalho, como a CGU, como a CGE, como o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, como já tem essa expertise, mas precisamos também dessa expertise em nível de controle interno de cada um dos municípios e em nível mesmo da gestão em cada um dos municípios. Então, essa plataforma, esse programa, eu acho que pode ser um desencadeador de grandes atuações realmente ao futuro. Então, muito satisfeito de estar aqui presente, representando o Ministério Público de Contas, substituindo o doutor Luiz Alberto, que teve um outro compromisso, mas me deu essa honra de estar presente nesse tão importante evento que vai certamente alavancar a administração pública aqui no nosso estado de Sergipe a patamares cada vez maiores. Então, muito grato a todos. Devolvo a palavra ao nosso amigo Carlos França. Obrigado, doutor João Augusto. Passamos a palavra ao doutor Cláudio Canuto, que é superintendente da CGU em Sergipe. Doutor Cláudio, o senhor está com a palavra. Bom dia, França, obrigado. Excelentíssimo senhor conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Luiz Augusto Ribeiro, em nome do qual saúdo todas as autoridades e gestores públicos que participam deste evento. Também gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer ao conselheiro-presidente, a parabenizar pela realização deste evento e também agradecer pela disponibilização da infraestrutura e dos servidores desta Corte Estadual de Contas, essenciais para viabilizar o sucesso do programa ao final desse processo. Ao nobre colega Jackson Souza, secretário do TCU em Sergipe, coordenador do FOCO, gostaria de parabenizá-lo pelo excelente trabalho e empenho na promoção e condução de uma agenda que viabilize cada vez mais o desenvolvimento de atividades em rede entre os diversos órgãos que integram a rede de controle em Sergipe. Senhoras e senhores que nos assistem, bom dia. O Programa Nacional de Combate à Corrupção, o PNPC, ele tem tamanha relevância que integra e conta com o apoio de diversas instituições nacionais, além de integrar Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, da ENCLA. Dentre essas instituições nacionais, nós temos a Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, o Conselho Nacional de Controle Interno, CONAS, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a TRICOM, o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, CNPTC, a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, ABRACON, e a Confederação Nacional dos Municípios, além do Instituto Rui Barbosa. Gostaria de ressaltar que o principal objetivo do PNPC é auxiliar os gestores na identificação de fragilidades e, sobretudo, na indicação das melhores alternativas e práticas que possam subsidiá-los no aperfeiçoamento dos seus mecanismos de combate à corrupção, seja na prevenção, detecção, investigação, monitoramento, transparência e participação social, e, consequentemente, no aprimoramento da qualidade do gasto público, evitando desperdícios que somam volumes significativos de recursos públicos aplicados. Em que pese a meta do programa seja bastante audaciosa, qual seja, alcançar cerca de 286 organizações públicas somente no estado de Sergipe, estamos confiantes de que o engajamento dos senhores gestores será bastante expressivo, e ressalto que é uma excelente oportunidade para que possam obter, além de um diagnóstico qualificado, informações técnicas sobre quais as melhores práticas existentes para o respectivo aperfeiçoamento das suas estruturas de governança, gestão de riscos e controles internos. Também gostaria de deixar bem claro que essas informações que serão coletadas nessa etapa inicial do trabalho, elas não servirão de insumos para uma atuação mais repressiva dos órgãos de controle, mas sim como uma bússola que orientará qual o melhor caminho a ser seguido pelo gestor, e qual o melhor instrumento aplicável àquela fragilidade detectada, pois é um consenso geral de que mecanismos de controles preventivos são muito mais eficazes no combate à corrupção e à má aplicação de recursos públicos. A CGU participa desse programa como co-coordenadora ao lado do TCU
e buscará contribuir da melhor forma com a troca de experiências e informações coletadas ao longo de vários anos, por meio da realização de inúmeros trabalhos com vistas ao aperfeiçoamento dos instrumentos de controle dos órgãos da Administração Pública Federal, sobretudo, nesses últimos anos, no âmbito da implementação de seus programas de integridade. Por fim, gostaria de reforçar o convite a todos os gestores públicos das 286 organizações em Sergipe, sobretudo das unidades do Poder Executivo Federal instaladas em nosso Estado, para que participem do Programa Nacional de Prevenção da Corrupção, por meio da adesão ao referido programa e do preenchimento do autodiagnóstico nesta primeira etapa, pois vocês serão os principais agentes de mudança nesse processo de busca por uma maior proteção contra a fraude, a corrupção e a má aplicação dos recursos públicos. Um excelente evento a todos. França, devolvo a palavra a você. Obrigado, doutor Canuto. Ao final, ainda teremos a palavra do doutor Cláudio Canuto. Nós agora passamos a palavra ao secretário de Estado da Transparência e Controle, doutor Alexandre Brito de Figueiredo. Alexandre, bom dia, a palavra é com você. Bom dia, Carlos França. Parabéns pela condução dos trabalhos, né? E também já quero parabenizar, né, já que amanhã, dia 1º de junho, é o Dia da Imprensa, que também é uma importante ferramenta, né, no combate à corrupção. Então, mais uma vez, meus parabéns antecipados pelo Dia da Imprensa, a qual você faz parte. Né? Excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas, senhor Augusto Nardes, que teve que se ausentar. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, o senhor Manuel Cabral Machado Neto, instituição que tenho maior apreço, já que a saudosa minha mãe, Creuzinha Figueiredo, fez parte como procuradora de justiça, promotora e posteriormente como procuradora de justiça por quase 50 anos. Né? Excelentíssimo senhor secretário do Tribunal de Contas da União em Sergipe e coordenador do Fórum de Combate à Corrupção, o FOCO, o senhor Jackson Luiz Araújo de Souza, na pessoa de quem eu saldo os demais representantes do FOCO, né? Ilustríssimos demais participantes, né? Mas eu gostaria também de fazer um agradecimento pelas palavras ao representante do Ministério Público de Contas, o amigo João Augusto Bandeira de Mello, pelas palavras que fez em favor da Secretaria de Estado de Transparência e Controle. E pegando esse gancho, eu gostaria de inicialmente fazer uma pequena digressão acerca da forma de empoderamento que o governo do Estado, na atual gestão do governador Belivaldo Chaga, fez com a Secretaria de Estado de Transparência e Controle, onde, no que tange a transparência, nós saímos de uma média de nota dos portais de 4,6 no ano 2018 para no ano 2020 de quase o dobro, ou seja, de 9,1, né? Também implementamos em todas as 43 unidades gestoras da administração direta ou indireta, as unidades setoriais de controle interno, as quais, inclusive, estão, nesse momento, participando desse Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, né? E também foi implementada a ouvidoria, de forma efetiva, a Ouvidoria Geral do Estado de Sergipe, né? Com sua sede aqui na Rua da Vila Cristina, onde foi criado também um sistema de internet chamado SE Ouve, onde o cidadão pode tanto fazer suas denúncias pertinentes à lei, como seus questionamentos propriamente de ouvidoria, seja com denúncias, seja com elogios, seja com reclamações, né? Também foi implementado um call center na ouvidoria, e a ouvidoria tem seu espaço físico, como eu disse aqui na Rua Vila Cristina, um espaço grande, um espaço amplo, onde atendia, e agora, em função da pandemia, não está atendendo presencialmente, mas, com certeza, se Deus assim o quiser, nós voltaremos tão logo a atender a nossa população, em especial, né? Feita essa direção sobre o envolvimento da Secretaria a nível de controle interno, que é nossa efetiva característica como secretaria e comunidade, né, estadual, nós temos a dizer que o PNPC é uma ferramenta de importância enorme, já que ela possibilita
a autoavaliação com orientações e treinamento dos seus participantes para a implementação de boas técnicas, né, boas práticas de prevenção à corrupção, né? Essa corrupção que a gente tem que combater, que efetivamente torna o Estado brasileiro um tanto quanto desgastado perante a nossa sociedade, né? E ela é também uma importante forma de integração entre os gestores, o controle interno e o controle externo, realizado seja pelo Tribunal de Contas do Estado, seja pelo Tribunal de Contas da União, seja pela CGU, né? Então, essa ferramenta vai possibilitar, obviamente, que, no caso do Estado de Sergipe, as suas unidades setoriais de controle interno venham a ter uma maior expertise, uma maior experiência e venham a ter o assessoramento do PNPC, né? Então, o que eu posso dizer a quem participa, em especial as entidades organizacionais do Estado de Sergipe, o Estado enquanto ente, é que a Secretaria de Estado de Transparência e Controle dará todo o incentivo para que, de fato, todas as unidades setoriais participem do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, né? E para a disseminação das boas condutas éticas e de integridade, com a redução das fraudes e, obviamente, da corrupção. É isso que eu tenho a dizer. Essas são as minhas breves palavras. E eu quero mais uma vez agradecer a todos e desejar um bom dia. Obrigado, doutor Alexandre. O senhor também é de muito boa cepa, doutor Alexandre. Seja através do seu pai, indústria homem público, Benedito Figueiredo, seja da sua mãe, doutora Creuza Figueiredo, que infelizmente não está mais entre nós, filha de Águio Brito, um homem que de uma dignidade fora do comum, honestidade. Então, eu os parabenizo em nome dos seus pais. Obrigado a todos. Agora, nós queremos convidar, após as falas de abertura, nós passamos à apresentação do programa e da operacionalização da plataforma E-Prevenção, com o coordenador do FOCO e secretário do TCU em Sergipe, doutor Jackson Luiz Araújo Souza. Doutor Jackson, a palavra a partir desse momento passa para o senhor. Obrigado, França. Bom dia a todos. A minha fala eu vou centrar em dois aspectos. Primeiro, passar alguns slides contextualizando o programa e depois apresentando a plataforma E-Prevenção. Mas, apesar de a gente já estar um pouco avançado, eu não posso deixar de fazer alguns agradecimentos. Levar, em nome do FOCO, alguns agradecimentos. Primeiro, aos gestores e controladores que estão aderindo ao programa, que estão nos assistindo, né, que eles são os principais destinatários desse evento. Ao ministro Nardes e ao conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, que abriram espaço na agenda para prestigiar o evento. Ao Procurador-Geral de Justiça, Manuel Cabral Neto, né, que também gentilmente atendeu ao nosso chamado para fazer a abertura do evento. E, em nome dessas autoridades, saúdo os demais amigos do FOCO que se fazem presente aqui no evento. Um agradecimento especial também ao conselheiro Carlos Pina e à equipe da Ecojan, que sempre utiliza toda a sua estrutura, disponibiliza toda a sua estrutura para viabilizar os eventos do FOCO, e isso a gente não pode deixar de agradecer, né? Tendo a Anne à frente e toda a equipe aí da Ecojan. Um agradecimento também às associações de municípios, a FAMES, em especial, na pessoa do Cristiano e da Thalita, que sempre ajuda a gente na divulgação e no engajamento dos municípios, né? Outras associações também, como a MUSE, Associação dos Controladores Internos, que recentemente a gente teve muitos contatos, na pessoa do Adilson e do Walter, um agradecimento também especial para eles. Há 3 organizações no estado que participaram do teste piloto, ao TRT, ao CRC e ao município de Capela, nossos agradecimentos do FOCO por terem disponibilizado a estrutura para participar do piloto, que nos ajudou muito a corrigir algumas peculiaridades do programa do E-Prevenção. Bom, então eu vou começar a minha apresentação compartilhando o slide da apresentação sobre o PNPC. Só um instante.
Já deve estar aparecendo aí para vocês a apresentação. Então, o que tem acontecido historicamente no país? O Ministério Público está processando, a polícia está investigando e prendendo, o judiciário está condenando, mas a gente não consegue evitar a repetição dos ilícitos, a repetição dos casos de fraude e a corrupção. A gente fica com um sentimento de que está, usando uma expressão popular, a gente está enxugando o gelo, nessa busca constante de preservar o erário. Então, foi pensando nisso que foi criado o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, que, como já foi bem falado aí pelos colegas anteriormente, ele integra uma das ações da ENCLA, a ação número 9, ele tem execução das redes de controle da gestão pública em todo o Brasil, aqui em Sergipe é o foco, são 26 instituições, e tem o apoio de instituições nacionais, como TCU, CGU, Atricom, Associação dos Tribunais de Contas, CONAS, Instituto Rui Barbosa, CNM, enfim, todas essas instituições. Aqui a ação da ENCLA, que já foi falada, a ação número 9, ela é coordenada pela CGU e pelo TCU, e a ideia do programa é essa: oferecer aos gestores públicos dos 3 poderes e das 3 esferas de governo ferramentas e orientações voltadas para o aperfeiçoamento contínuo das estruturas de prevenção à corrupção nas suas organizações. Vejam que todas as organizações irão participar, todas elas. São quase 18 mil organizações no Brasil todo. Aqui em Sergipe, 286 organizações foram cadastradas para participar desse programa. Então, Tribunal de Contas, TCU, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, órgãos do Executivo, secretarias, câmaras municipais, todas as organizações irão ser chamadas a participar desse evento e a gente acredita bastante na adesão delas ao programa. E por que participar de um programa como esse? Como também já foi falado, facilita até a minha fala, o enfoque na ação preventiva ela é essencial. Ela é mais barata e mais efetiva. Os países que avançaram bastante no combate à corrupção deram uma atenção muito grande à ação preventiva, porque você combater a posteriori é mais caro, depois que o recurso é desviado, o que volta para os cofres públicos em quantidade menor, e além disso, há o prejuízo, porque a política pública não foi efetivamente implementada a contento. O marco zero para medir a evolução dos controles instituídos é o que a gente pretende nesse primeiro momento. A partir do preenchimento do questionário, as organizações vão ter um diagnóstico de como elas estão. E é importante, eu vou falar sempre isso para poder ficar muito claro. É importante que as organizações tenham consciência, os gestores tenham consciência que o resultado da avaliação não diz que aquela organização é corrupta. Pelo amor de Deus, afastem qualquer impressão nesse sentido. É apenas um diagnóstico para que, a partir desse marco zero, nas avaliações seguintes, a gente consiga visualizar a evolução daquela organização a partir da implementação daqueles mecanismos. Gestores como agentes de mudança na implementação de boas práticas. Então, não é um programa do foco, é um programa para os gestores. Os gestores são os atores principais desse programa. O programa é deles, cada um vai ter a sua avaliação e o seu plano de ação, o seu diagnóstico e as oportunidades de implementação dos mecanismos. A gente pretende, com isso, estreitar ainda mais a integração entre gestores e os controles internos e externos. A estratégia adotada é uma plataforma de autosserviço, vocês vão ver quando eu apresentar o e-prevenção, para que cada gestor faça o seu próprio diagnóstico, o diagnóstico da sua gestão, da sua organização, e defina, através da própria plataforma, um plano de ação para a implementação das ações. A realização contínua de avaliações online. O e-prevenção ele fica continuamente aberto, a gente pretende que ele seja perene, continuamente aberto, ele só fecha em determinadas épocas para a validação das respostas, mas depois ele volta a ficar aberto e os gestores podem ir acompanhando a evolução. A gente pretende, a partir do mapeamento
desses diagnósticos, a gente fazer orientações e treinamentos, né, implementação de modelos para implantar os controles necessários. Isso a gente vai ter uma informação depois, quando tiver com todas as respostas consolidadas. E a parceria, né, que se pretende é isso, uma parceria entre órgãos na prevenção à corrupção. O questionário, né, a gente trata a corrupção separando por mecanismos de controle, né? E são 6 mecanismos, e cada mecanismo tem as suas ferramentas para a melhoria nesse item. Então, nós temos na prevenção a gestão da ética, integridade, controles preventivos, transparência, na detecção, controles detectivos, canais de denúncia, auditoria. O questionário, ele aborda, vocês vão ver também quando eu estiver apresentando o e-prevenção, ele aborda todas essas questões de cada um desses mecanismos. Aqui é o resultado que a organização vai ter quando concluir o relatório, quando concluir o questionário. Né, o que a gente chama de um mapa de calor, em que as organizações elas vão ser situadas de acordo com o seu poder de compra e o poder de regulação e o grau de aderência às boas práticas da prevenção à corrupção. Então, o desejável é que fiquemos aqui nesse quadrante verde, mas a gente sabe que a realidade não é essa. O questionário, ele traz práticas de prevenção à corrupção adotadas internacionalmente, então são padrões altos, então não há demérito algum das organizações não se situarem no verde, situarem até no laranja, amarelo e até mesmo no vermelho, tá? Cada organização vai receber o seu relatório, ele é individualizado e é somente dela. O que a gente vai ter ao final do ano, a consolidação, é um número de organizações que estão situadas no vermelho, no laranja, no amarelo e no verde. Não há identificação das organizações quanto à sua localização. A organização tem o seu relatório e a consolidação de todos os questionários, ele vai dar números em relação a essa suscetibilidade. Aqui também é um exemplo de relatório, né? Nesse gráfico aranha aqui, a gente tem onde a organização está e onde ela deveria estar, de acordo com o seu poder de compra e o seu poder de regulação, e a partir dali é que a gente tem o planejamento de ter as informações a serem disponibilizadas. Mas aí o gestor, a essa altura, ou a partir do conhecimento do programa, ele se pergunta, né? Ele faz essas perguntas para ele mesmo, né? Por que devo participar, né? Agora é um momento, a gente está enfrentando uma pandemia, né? Será que é oportuno? Minha organização vai ficar exposta? Vou responder primeiro essa, porque ela é importante para ficar muito claro isso, e eu vou ser repetitivo nesse aspecto. A organização não ficará exposta. Esses dados são da própria organização, os membros do foco vão utilizar apenas de forma consolidada, há um compromisso nesse sentido, as informações são sigilosas, quem tem acesso aos relatórios, os representantes dos órgãos que têm acesso aos relatórios, eles têm o compromisso de não usar essas informações, senão em benefício do aperfeiçoamento dos mecanismos. Tá? Isso já é pacificado. Então, o que é que eu posso dizer em relação àquelas perguntas? É uma ação conduzida pelas instituições de controle, sem custo para as entidades que estão aderindo. Então, na verdade, as organizações vão receber uma consultoria qualificada, porque é integrada pelos órgãos de controle. Esse relatório individual é sigiloso, como eu falei, apenas a organização tem acesso a ele. A oportunidade do gestor associar a sua imagem ao engajamento no aperfeiçoamento de estruturas de controle. Então, o gestor vai dizer com orgulho que ele aderiu à plataforma para o aperfeiçoamento da gestão da sua administração. Nesse atual contexto da pandemia, né, é importante ter um ambiente organizacional confiável e seguro. Imagina se a gente já estivesse com esse programa em curso e as organizações com o aperfeiçoamento dos seus mecanismos de prevenção à corrupção, certamente alguns fatos que a gente viu ocorrer por conta da necessidade e agilidade de algumas aquisições, a gente teria menos casos por conta das
e estrutura das organizações já possuírem esses mecanismos e conseguirem identificar quando há um caso de fraude sendo tentado contra a organização. E, em última instância, né, e como resultado principal, um benefício para a sociedade, né, com melhoria dos serviços públicos, que deve ser o objetivo perseguido por todo servidor público, por todo gestor público. Aqui um cronograma dos eventos. A gente está aqui nessa fase, né, iniciar o período de autoavaliação. A partir de amanhã, as organizações irão receber um e-mail disparado pelo Foco, pela organização do programa, para, a partir daí, ele clicar no link e ter acesso ao e-prevenção. Eu vou explicar isso direitinho. Né? Nesse período de agosto, é aquilo que eu me referi, quando o programa fica fechado, ou a plataforma fica fechada por conta da necessidade de validação das respostas. Setembro e outubro, a gente vai fazer a consolidação desses resultados, e a gente pretende que novembro, dezembro, talvez ali na época da comemoração do Dia Internacional de Combate à Corrupção, a gente faça um evento de divulgação. Vai ter um evento nacional de divulgação e um evento local também de divulgação dos resultados e o apontamento dos próximos passos que a gente vai propor para as organizações. Bom, feito o diagnóstico, não termina, muito pelo contrário, né? O diagnóstico é só o início. O que a gente pretende num pós-diagnóstico é que a plataforma ela vai ficar permanentemente aberta, como eu já falei, vai ter um plano de ação para acompanhamento. Eu vou mostrar uns prints do plano de ação, para vocês terem uma ideia. A partir das respostas, há indicação de qual mecanismo precisa ser priorizado e quais ações para o aperfeiçoamento daquele mecanismo. Vai ter um fomento muito grande à implementação de programas de integridade com apoio dos órgãos que integram o Foco. As medições vão ser bianuais, né, para avaliação da evolução, lembrando que a gente tem esse marco zero das organizações e essa evolução vai ser medida a partir disso. A disponibilização de checklists para análise, kits de modelos disponibilizados, parcerias para apoios e treinamentos e encontros técnicos. A gente pretende, a partir do mapeamento dessas necessidades, montar um hall de eventos e de cursos à distância para que as organizações façam uso deles para auxiliar a implementação dessas práticas. E aqui eu trouxe um apanhado de notícias ao redor do Brasil, para mostrar a abrangência que esse programa tem. Tá? Isso está acontecendo em todo o Brasil, em todas as 26 unidades da federação, mais o Distrito Federal, que tem rede de controle. Todas as redes de controle estão implementando, já desde a partir de sexta-feira, o Programa Nacional nos seus estados. Então, é um evento que se pretende atingir todas essas organizações. Não é obrigatório, é por adesão, mas isso é importante para que as organizações... essa adesão é exatamente a manifestação do desejo do gestor de aperfeiçoar os mecanismos que eles têm. Eu coloquei aqui, não sei se dá para ler direito esse e-mail, é o PNPC, de Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, SE, de Sergipe, @tcu.gov.br. Caso alguma organização não tenha recebido o e-mail que vai ser disparado amanhã, entra em contato através desse e-mail que a gente corrige o cadastro e insere aquela organização no programa. Eu vou interromper brevemente aqui a minha apresentação. Já deve ter voltado, encerrado ali a apresentação. E agora eu vou mostrar o funcionamento do e-prevenção. Tá? Então, só alguns lembretes antes. As organizações, a partir de amanhã, devem verificar nas suas caixas de entrada que devem ter recebido o e-mail, que eu vou mostrar o e-mail, o modelo do e-mail que tem. Verifique também na caixa de spam, é muito, muito importante isso, tá? Porque muitos e-mails, como a gente dispara ele em massa, em blocos,
Então, às vezes, o servidor entende aquilo como spam e joga na caixa de spam, e aí vocês não conseguem acessar. Mas se tiver alguma dúvida, se não recebeu, manda uma mensagem por aquele e-mail que eu falei, repetindo, pnpcse@tcu.gov.br, que a gente dá um tratamento individualizado para aquele envio. Também terá um fórum de dúvidas para esclarecer sobre as questões à medida que forem sendo respondidas, o que eu também vou apresentar. Antes de apresentar o sistema, o próprio sistema, eu vou fazer uma apresentação breve aqui do e-mail e como vocês vão receber. Antes que eu vou compartilhar minha tela, novamente. Bom, vocês já devem estar vendo aí a tela compartilhada. Só um instante. Vocês vão receber um e-mail como esse, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar o próprio e-mail. Só um instante. Pronto, vocês vão receber um e-mail como esse, tá? Esse aqui foi uma simulação que eu fiz. Já está aparecendo o e-mail aí, alguém pode me confirmar? Bom, já deve estar aparecendo, eu vou considerar que esteja aparecendo, exceto se alguém disser o contrário. Onde tem a explicação sobre o programa. E aqui vocês vão ver um link, faça a avaliação da sua organização, tá? A partir desse link, vocês vão ter acesso está assim, confirmado aqui, obrigado. Vão ter acesso a essas telas, que são as primeiras telas de acesso ao e-prevenção. Tá? E aqui vocês vão clicando em avançar e respondendo as perguntas. Primeiro tem um videozinho explicando e contextualizando mais ou menos isso que eu já falei. Tá? E aí, na sequência, vocês vão indicar que é o responsável ou indicar outra pessoa, tá? Depois, preencher esses dados, nome, e-mail, CPF, telefone e o cargo da pessoa que está responsável pela resposta. Depois disso, o responsável foi cadastrado, aí vai criar uma senha, tá? Nova senha e confirma a senha. Padrão, como normalmente são essas apresentações. Aí o cadastro atualizado com sucesso. Eu acho que esse é o último. E aí vocês entram aqui no e-prevenção, que é o que eu vou mostrar agora em relação ao próprio sistema. Bom, já deve estar aparecendo aí o e-prevenção, aqui é em tempo real, tá? Eu criei uma organização aqui só para simulação e já tem a senha, a pessoa já recebeu a senha, segundo aquele cadastro, e aqui é a primeira tela do nosso e-prevenção. Tá? Novamente, um filmezinho para explicar sobre o programa. Aqui são os mecanismos, nessa tela aqui, nessa coluna aqui à esquerda, e clica aqui em iniciar a autoavaliação. Mais um filmezinho explicando sobre o mecanismo prevenção, porque vejam que aqui você tem mecanismo prevenção, detecção, investigação, correção, monitoramento, transparência e investigação de ilícitos. Então, cada um desses mecanismos, você tem um vídeo explicando. Aí, aqui, a primeira observação interessante. Para responder às perguntas de prevenção, e ela, propositadamente, ela tem muito mais perguntas do que os outros mecanismos, porque a prevenção é o que é o mais importante nesse momento, a gente pode baixar aqui um PDF com todas as perguntas e o documento comprobatório que precisa para aquela pergunta. Então, é interessante baixar isso, porque em muitas organizações, mais de uma pessoa vai responder, porque às vezes ele cuida de mais de um setor e ele estará mais apto a responder.
Então, baixa esse PDF que já tem as perguntas, já dá para analisar as perguntas num documento só e não necessariamente no sistema. Aí aqui começa a responder, e aqui é a feição do prevenção, tá? Então, nós temos 5 alternativas para cada um desses componentes. Então, no mecanismo prevenção, o primeiro componente é gestão da ética e integridade. Então, a primeira pergunta, eu vou ler só essa, só para contextualizar também. Sua organização promove ações de conscientização, programas, eventos ou treinamentos sobre ética e integridade? Se ela se adequa a essa primeira pergunta aqui, a pergunta não, são afirmações. Você marca quando sua organização tiver aquela conduta, aquela prática. Minha organização promove ações de conscientização, programas e treinamentos sobre ética e integridade para funcionários dos quadros próprios da minha organização. Ótimo. Se ela promove, marca aqui que vai ser pontuado lá. Todas essas perguntas, essas alternativas aqui, ou essas afirmações aqui, exceto a 5, que é nenhuma das anteriores, ela precisa de uma evidência. Então, quando você marca aqui, ele já acende que você precisa juntar uma evidência daquilo ali. Que evidência é essa? Qualquer documento ou informação para que o foco, na época da validação dos questionários, possa ir lá e checar aquela informação. Então, ele vai juntar um anexo, ele vai abrir aqui e vai juntar um anexo que comprove aquela afirmação. E esse anexo pode ser um link, pode ser um texto ou um arquivo. Então, se é um arquivo, um folder de algum evento que você promoveu, clicou aqui, seleciona o arquivo que está salvo no seu computador e aí junta aquela evidência. Tá? O link é a mesma coisa. Quando o que você tiver for arquivos muito grandes, que fiquem pesados para você juntar, a gente também está sugerindo que possa ser feito um link de algum armazenamento na nuvem que você deseja. Aqui, clicando aqui, ele tem uma orientação sobre como fazer armazenamento na nuvem, tá? Caso a pessoa que esteja encarregada não tenha conhecimento sobre isso. Um videozinho rápido que fala sobre como fazer esse armazenamento nas nuvens. Tá? Então, voltando aqui, cada uma dessas questões, ela comporta, e não são alternativas, eu cheguei a erroneamente falar alternativas, são afirmações. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma não exclui a outra. Tá? Cada uma dessas, a organização pode ter, nessa primeira questão, todas essas perguntas respondidas. Além daquela dos eventos para os quadros próprios, por exemplo, promove ações de conscientização sobre ética e integridade para fornecedores da minha organização. Veja que, como a gente está tratando com prevenção, a importância de a cultura de integridade, a cultura de prevenção, ela ser disseminada não apenas internamente, quanto externamente. Isso é importante para que um fornecedor, por exemplo, saiba que eventos de corrupção naquela organização não prospera. Ele sequer vai tentar, porque ele sabe que aquela organização tem uma cultura forte de combate à corrupção. Outra coisa importante, quando vocês estiverem mexendo com o programa, é o fórum de dúvidas que eu comentei lá atrás. Né? Então, aqui tem um link que ele direciona para um fórum de dúvidas. Aqui, como eu já estou cadastrado, ele já entra direto, mas é um cadastrozinho bem rápido, você apenas vai colocar seu e-mail, seus dados, e tem aqui o fórum de dúvidas, que todo o Brasil vai estar colocando as dúvidas aí, e a própria rede, e aí eu não falo das redes de controle, mas a rede que vai ser estabelecida a partir do e-prevenção, ela vai contribuir para as respostas. A gente vai ter moderadores, naturalmente, mas as respostas vão ser compartilhadas, as dúvidas compartilhadas e as respostas compartilhadas entre todos aqueles que estão respondendo ao programa. Tá? Então, todas as questões, elas são semelhantes, todos os mecanismos, desculpe, tá? Detecção, tem outro videozinho explicando o que é detecção. Aqui a gente baixa um PDF específico para as questões da detecção, que aqui a gente pode ver são 8 questões só. Já na prevenção, são 18 questões, tá? E aí, para todos eles, correção,
Mesma coisa, vídeo, clique aqui, monitoramento, porque cada um desses mecanismos ele tem a importância de acordo com o poder de compra e o poder de regulação da organização. E aí vocês vão ver, ao final, que no resultado, vocês podem perceber que a sua organização tem mecanismos de, por exemplo, correção muito desenvolvido, mas não tem de prevenção desenvolvido. Ele está lá no laranja ou no vermelho, enquanto o da correção está no verde. Então, é hora de direcionar a atenção para a prevenção, ou qualquer um desses mecanismos que vocês verifiquem. O plano de ação, também eu vou mostrar um slide rápido, ele tem a opção de você escolher aquele que você vai implementar logo ou não, de acordo com a capacidade de implementação que cada organização tem. Bom, além disso, a gente tem aqui dois itens, melhor dizendo, que não se tratam de questionário, tá? Se trata de informação que a gente está colhendo das organizações. Nem todas as organizações têm esse item por conta de ela ser centralizada, filial, mas, por exemplo, os municípios, as secretarias, é centralizado geralmente na Controladoria ou Secretaria de Transparência, como é o nosso caso aqui no Estado. Tá? Então, o que a gente precisa aqui na investigação de ilícitos? Por que a gente está levantando isso? Porque essa informação é importante para a gente fazer um comparativo entre a evolução ou o desenvolvimento dos mecanismos e a quantidade de processos de investigação de ilícitos que as organizações tenham. Vejam, essas informações, elas não são identificadas, elas são sigilosas, tá? E quem tem acesso, no caso do foco, das redes de controle, no caso do Estado aqui, o foco, quem tem acesso assina um termo de confidencialidade para essas informações, e o que a gente vai precisar é que vocês cliquem aqui para baixar uma planilha. Deixa eu mostrar a planilha aqui. Essa planilha vai conter algumas colunas informando. Está aqui. E vocês vão preencher a planilha. Esses campos aqui, eles são de informações, tá? Orientações de como proceder. Então, isso aqui não tem a identificação da pessoa. O que a gente quer é a quantificação de casos apurados e resolvidos internamente. Isso são casos internamente, tipo processo administrativo, por exemplo, de processos de comissão de ética, coisas desse tipo. O outro item que a gente tem aqui no E-Prevenção é o currículo dos dirigentes. E aí uma observação importante. A gente considera dirigentes aqui não os dirigentes máximos das organizações, de acordo com cada organização, os dirigentes máximos eleitos. Os eleitos não entram aqui. O que se busca aqui, e também aqui vão ser só dados agregados, as informações não são tratadas individualmente, o que se busca aqui é a escolha desses dirigentes eleitos para os seus dirigentes, que seria o segundo escalão. Então, como o processo de escolha do secretariado que um prefeito faz, o processo de escolha da diretoria que um órgão do Sistema S faz, o processo de escolha que um conselho de fiscalização profissional, cujos dirigentes são eleitos pelos pares, qual é o processo que eles fazem e quais os critérios que são utilizados para essa avaliação. O que a gente quer é ter um retrato agregado, volto a dizer, do nível de experiência que esses dirigentes têm nas organizações. Aqui, ao final, informações institucionais, é a confirmação daquelas informações que nós fizemos no cadastro, depois vem concluir cadastro, e aí você terá o seu plano de ação e o seu relatório da sua organização. Já devo ter voltado aqui, eu vou também rapidamente passar um slide do plano de ação para facilitar a compreensão do que é o plano de ação. Se eu tenho da organização. Deixa eu... Me permitam aqui, eu vou...
mais uma vez, acessar o e-prevenção para... Aqui também é uma outra unidade que foi criada, fictícia, tá? E ela já está com as respostas prontas para gerar o relatório. Opa, esqueci de compartilhar. Estou falando aqui, mas não está compartilhado. Só um instante. Está aí, deixa eu fechar aqui. Aqui é a organização, tá? A gente está aqui no e-prevenção novamente, tá? E aí aqui eu vou gerar o relatório. Depois de preenchido toda ela, depois de concluído aqui nas informações, concluído e tal, aí a gente vai ter aqui a geração do relatório dessa organização, que ele vai ter essa feição aqui. Como eu falei, é um mapa de calor em que vai situar a sua instituição. Essa instituição fictícia que eu coloquei aqui, ela tem ela ficou nessa situação. Ela está com um grau inicial de maturidade dos mecanismos e porque seu poder de compra e de regulação também é muito baixo. Então, ela foi situada aqui. Aqui, um relatório detalhado de cada uma das unidades. Veja que aqui, apesar de todos estarem em vermelho, ela não ficou aqui no vermelho porque o poder de compra e o poder de regulação dela é bem baixo. Então, se a gente tem uma organização com poder de compra e poder de regulação baixo, implementar mecanismos complexos pode não ser producente. Então, mas ainda assim, há a orientação, a indicação de o que ela pode melhorar. Tá? E no plano de ação eu vou mostrar aqui o gráfico, né, de aranha em que ela se situa. Já o plano de ação, ele tem essa figura aí, que já deve estar aparecendo para vocês. Tá? A implementar, ou seja, todos aqueles mecanismos que o questionário, a resposta do questionário detectou que não estão avançados, eles estão aqui no A implementar. Quando você clica em um deles, ele abre aqui e o programa pergunta se você deseja implementar esse mecanismo. Se você colocar em sim, ele vai aceitar e ele já vai para aqui, para essas outras colunas, e você monta o seu próprio plano de ação. Tá? Deixa eu interromper aqui a apresentação. Bom, então, só uns lembretes finais antes da gente passar para a próxima etapa. Não é uma fiscalização, como a gente já destacou, os colegas destacaram aí, muito bem colocados, por sinal. Não é fiscalização, não é auditoria. Tá? Os órgãos vão trabalhar isso dentro do conceito de rede de controle, de trabalho de rede de controle, mas para ajudar os gestores o aperfeiçoamento da gestão de cada um deles. Amanhã vão ser disparados e-mails com os links para acesso. E se tiver dúvida, não tiver recebido, pega aquele e-mail que eu coloquei, pnpcse@tcu.gov.br e entra em contato. Tá? E aí eu já estou encaminhando para o final, antes da gente passar a palavra, devolver a palavra para o França, e eu gosto muito de uma frase que um escritor americano, Jackson Brown Jr., ele diz assim, que viva de modo que quando seus filhos pensarem em justiça e integridade, eles pensem em você. Tá? E aí, se a gente adaptar para o nosso contexto aqui organizacional, né, eu poderia dizer algo mais ou menos como: devemos gerir nossas organizações de modo que, quando a sociedade pensar em integridade, pensar em uma organização íntegra, ela lembre logo da nossa organização, ela lembre logo da sua organização. Isso é fundamental para que a gente devolva para a sociedade tudo aquilo que ela nos dá como servidores públicos. Tá? Então, eu gostaria que a gente internalizasse bastante isso,
Porque a gente, a partir desse programa, eu digo como um todo, todas as organizações, as 286 organizações no Estado e as 18 mil organizações no Brasil todo. E mais especificamente aqui em Sergipe, a gente tem uma excelente oportunidade, eu costumo dizer sempre isso. Nós somos um Estado pequeno, de fácil acesso, com 75 municípios, nós temos aí, Minas Gerais tem mais de 900, cerca de 900 municípios, complexidade muito maior, Bahia mais de 400, nós temos 75 municípios. Então, a gente tem a obrigação de conseguir a adesão de 100% das nossas organizações. Câmaras municipais, vocês precisam muito dessa ajuda, para vocês terem gestões protegidas contra a corrupção. Prefeituras do interior, secretarias, todo mundo tem um pouco a aprender e um pouco a evoluir com esse programa. Então, eu além do chamamento, né, que os nossos colegas já fizeram, eu renovo esse chamamento para todas as organizações que estão assistindo e que levem essa mensagem para quem não teve a oportunidade de assistir, vai ficar salvo lá depois, para que a gente consiga, de fato, ter organizações protegidas contra a corrupção. A gente não vai conseguir evitar a corrupção nunca, acho que foi o doutor Manuel Cabral que falou isso, tá? Suécia, Dinamarca, tal, tem corrupção, só que são em níveis aceitáveis, nossos níveis não são aceitáveis, a gente precisa exterminar com isso, e esse pode estar sendo o primeiro passo que a gente está dando para poder prevenir, criar organizações que tenham estruturas que possam prevenir a corrupção. Tá? E a gente precisa dessas organizações com gestão de integridade da administração pública em benefício da sociedade, que é o que a gente nunca deve perder de foco. Tá? Eu devolvo a palavra para o Carlos França, o nosso mestre de cerimônia. Muito obrigado, doutor Jackson, parabéns por sua palestra. E nós já estamos nos encaminhando para o final. E agora nós teremos a palavra do superintendente da CGU em Sergipe, doutor Cláudio Canuto, para as falas de encerramento do evento. É com o senhor, doutor. Obrigado, França. Gostaria de parabenizar ao colega Jackson pela apresentação. Mais esclarecedor impossível, parabéns. Gostaria também de parabenizar e agradecer às demais autoridades que falaram na abertura dessa apresentação. E eu queria também ressaltar para todos os gestores a importância desse programa e, além disso, a grande oportunidade que vocês têm participando do programa de obter um diagnóstico sobre como estão as suas fragilidades, onde é que estão as suas fragilidades, né, por meio de um mecanismo estruturado de fora da organização. Então, você vai ter um diagnóstico bem claro, e a partir desse diagnóstico, vocês terão acesso, com apoio dos órgãos que integram a rede, terão acesso às boas práticas, a instrumentos, mecanismos, capacitação, para poder aprimorar essas fragilidades. Então, eu chamo a atenção de todos ao momento, que ele é bastante oportuno, para que vocês possam aproveitar da melhor forma. Utilizem também o Fórum de Dúvidas. É muita informação, né? É um instrumento que vocês vão se deparar pela primeira vez, ou a plataforma. Então, utilizem o Fórum de Dúvidas, onde lá estarão moderadores, ou até mesmo vocês terão acesso ao banco de dúvidas para poder auxiliá-los. E, por fim, eu reforço o convite, a aderir ao programa, a poder fazer essa autoavaliação, para que a gente possa, no final desse processo, contribuir para aprimorar os instrumentos de controle e de governança de cada uma das instituições. Um bom dia a todos e declaro encerrado o evento. Ô França, Cláudio, desculpe, tem uma pergunta aqui no chat. Desculpa. E aí eu vou responder rapidamente antes de passar para encerrar, e se tiver outras perguntas, a Flávia está atenta ali, é sobre se é preciso responder todas as perguntas do questionário, tá? Sim, é preciso responder. Eu vou mais uma vez compartilhar aqui a tela. Essa simulação aqui que eu fiz com a organização, tá? Ela já está com algumas respondidas. Ao final, quando para concluir o questionário,
Se tiver alguma pergunta, aqui tem várias, né? Se tiver alguma pergunta sem resposta, ou alguma pergunta que aquele item exige a juntada de um comprovante da evidência, ele vai indicar aqui e você não consegue fechar, tá? Aí é só clicar na pergunta e ele direciona lá para a pergunta que ficou sem resposta. Então, aí aqui a pessoa vai clicar para responder, ou nenhuma das anteriores, tá? Lembre que tem um coringa aí em todas as questões, de todos os mecanismos e todos os componentes, tem um coringa aí. Nenhuma das anteriores, ou seja, a organização não adota nenhuma dessas práticas. Então, quando não tem, não deixa a questão sem resposta. Apenas informa ali nenhuma das anteriores, porque aí o programa permite concluir o fechamento do questionário. É isso, devolvo a palavra aí, desculpe, tá? Bom, doutor Cláudio, agora só para o seu encerramento, como o senhor já tinha encerrado, mas voltar a encerrar para que a gente desligue definitivamente. Tudo bem, mas foi excelente intervenção do Jackson no final. Então, bom dia a todos e declaro encerrado o evento. Bom dia, um abraço a todos. Um abraço a todos. Abraço a todos, boa semana. Até logo. Boa semana e bom trabalho para todos, pessoal.